Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 48. Negócio e religião. As pessoas que estiverem empregadas em nossas diferentes instituições, casas publicadoras, colégios, hospitais, devem manter viva a comunhão com Deus. Especialmente é muito importante que os que estão à frente desses ramos da obra sejam homens que ponham acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça. Não serão aptos para esses cargos de responsabilidade os que não tomarem conselho com Deus, dando frutos para a sua glória. Devem adotar uma conduta que honre ao Criador, enobreça-os e seja uma bênção aos semelhantes. Todos temos traços naturais que cumpre cultivar ou reprimir, segundo se provarem um auxílio ou obstáculo em conseguir o crescimento na graça e uma profunda experiência religiosa. Os que estão empenhados na obra de Deus não poderão servir em sua causa de modo aceitável, a menos que façam o melhor uso dos privilégios religiosos de que desfrutam. Somos como árvores plantadas no jardim do Senhor. E Ele vem buscar em nós os frutos que tem direito de esperar. Seus olhos pousam sobre cada um, leem nosso coração e conhecem nossos caminhos. É esse um exame solene porque diz respeito ao nosso dever e à nossa sorte, e é executado com grande interesse. Que cada qual que tem encargos sagrados se proponha estas palavras: como enfrentarei o olhar perscrutador de Deus? Porventura meu coração está isento de toda contaminação? Ou foram profanados os átrios do seu templo, invadidos por compradores e vendedores, a ponto de não restar espaço para Cristo? O afã dos negócios, se contínuo, faz esmorecer a espiritualidade e deixa o coração vazio de Cristo. Quando os homens, embora professando a verdade, levam dias sem se comunicar com Deus, são induzidos a atos estranhos e a tomar decisões que não estão de acordo com a vontade divina. Nossos irmãos não agirão com segurança, deixando-se levar por meros impulsos. Isto não é estar unidos a Cristo e proceder de acordo com a sua vontade. Incapazes em tais condições de reconhecer as necessidades da causa, Satanás os induzirá a assumir atitudes que embaraçarão e estorvarão a obra. Meus irmãos, estão vocês cultivando a devoção? Predomina em vocês o amor das coisas santas, vivem da fé e estão vencendo o mundo, assistem aos cultos públicos e a sua voz ouvida nas reuniões de oração? Está erguido entre vocês o altar da família? De manhã e à tarde, reúnem em torno dele os filhos, apresentando o seu caso a Deus. Buscam instruí-los a se tornarem seguidores do Cordeiro. Sua família, se não for religiosa, testemunhará sua negligência e infidelidade. Será digno de lástima se seus filhos forem indiferentes, desrespeitosos e não tomarem prazer nas reuniões religiosas e verdades santas, ao passo que vocês estão empenhados na obra. Uma família assim exerce influência contrária a Cristo e sua verdade, porque quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim. Lucas 11, verso 23. A negligência do dever de educar os filhos e cultivar a piedade na família é completamente desagradável a Deus. Se um de seus filhos estivesse em risco iminente de afogar-se, que alvoroço isso determinaria? Quantos esforços se empenhariam, quanta prece se faria e que atividade se desenvolveria a fim de salvar-lhe a vida? Mas aí estão seus filhos, sem Cristo e sem a salvação. É possível que, pela sua rispidez e falta de educação, sejam até uma vergonha para a causa adventista. Estão em risco de se perderem, vivendo sem esperança e sem Deus no mundo, e vocês continuam descuidosos e indiferentes. Que exemplo dá você a seus filhos? Que espírito reina em sua família? Seus filhos devem ser ensinados a ser afáveis, atenciosos, dóceis, prestativos, mas, sobretudo, respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Devem ser instruídos a respeitar as horas de oração e levantar-se cedo para tomar parte no culto da família.
Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família ensinam os filhos a considerarem o temor de Deus como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada, uma família que ama e obedece a Deus e contra ele não se rebela. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome lhe será familiar e o reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essas famílias têm direito à promessa: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2, verso 30. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir seus deveres cotidianos, será sempre com espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. Será um cristão não só de nome, mas em seu trabalho e em todas as suas transações comerciais, fará toda a sua obra com honestidade, sabendo que os olhos de Deus o contemplam. Sua voz se fará ouvir na igreja, terá palavras de agradecimento e animação a dizer, porque é um cristão que se faz notar pelo crescimento espiritual, alcançando novas experiências cada dia. É um obreiro aplicado e ativo na igreja, que trabalha para a glória de Deus e salvação de seus semelhantes. Sua consciência o condenaria e sentir-se-ia culpado diante de Deus se negligenciasse os cultos públicos, privando-se assim dos privilégios de habilitar-se para prestar maior e mais eficaz serviço à causa da verdade. Deus não é glorificado quando homens de influência se provam apenas homens de negócio, passando por alto seus interesses eternos, que são muito mais sagrados, muito mais nobres e elevados do que os temporais. Em que se deveria aplicar maior tato e habilidade, senão nas coisas que são imperecíveis e destinadas a durar perpetuamente? Irmãos, desenvolvam seus talentos no serviço do Senhor. Manifestem na promoção da causa de Cristo o mesmo tato e habilidade que empregam nos empreendimentos seculares. Sinto ter que dizê-lo, mas há da parte dos chefes de família grande falta de fervor e legítimo interesse nas coisas espirituais. Há alguns que raramente são vistos na igreja. Dão uma desculpa, depois outra e mais outra, justificando sua ausência. Mas a causa verdadeira é que lhes falta o interesse religioso. O espírito de devoção não é cultivado na família. Os filhos não são criados na doutrina e admoestação do Senhor. Esses homens não são o que Deus desejaria que fossem, não mantêm comunhão viva com Ele, são apenas homens de negócio. Não têm espírito de conciliação. Há tão pouca mansidão, bondade e polidez em sua conduta, que seus motivos são geralmente mal interpretados, fazendo-se mau conceito até mesmo do bem que há neles. Se pudessem reconhecer quanto sua conduta é um tropeço aos olhos de Deus, emendar-se-iam. A obra de Deus deve ser levada avante por homens que alcancem cotidianamente novas e vivas experiências na vida espiritual. Sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. João capítulo 15, verso 5. Nenhum de nós está livre de ser tentado. Todos os que estão ligados com nossas instituições, associações e empreendimentos missionários podem estar certos de que têm contra si um poderoso inimigo, cuja aspiração constante é separá-los de Cristo, que é sua força. Quanto maior for a responsabilidade de seu cargo, tanto mais veementes serão os ataques de Satanás, porque sabe que se conseguir induzi-los a seguir um caminho errado, outros lhes seguirão o exemplo. Mas os que estão continuamente aprendendo na escola de Cristo terão capacidade suficiente para prosseguir na mesma marcha em seu caminho, e o esforço de Satanás para transtornar esse ritmo há de finalmente fracassar. A tentação não é pecado. Jesus era santo e puro. Contudo, foi tentado em todas as coisas como nós, mas com uma força e veemência que não há de ser por nenhum de nós experimentada. Na sua bem-sucedida resistência, deixou-nos um belo exemplo a imitar. Se formos confiantes em nós mesmos ou justos aos nossos próprios olhos, Deus nos deixará cair sob a força da tentação.
Mas se olharmos para Jesus e nele confiarmos, chamaremos em nosso auxílio um poder que venceu o arqui-inimigo em campo aberto, e ele também dará o escape para a nossa tentação. Quando Satanás vem sobre nós como uma avalanche, devemos enfrentar suas tentações com a espada do Espírito, e Jesus, que é o nosso auxílio, levantará por nós um pendão contra ele. O pai da mentira se abala e treme quando a verdade de Deus lhe é lançada em rosto com todo o seu irresistível poder. Satanás faz esforços para afastar os homens de Deus, e é sempre bem-sucedido nesse propósito quando consegue absorver a sua atenção de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente e oferecer seus sacrifícios de ações de graças e louvor de manhã e à tarde sobre o altar de família. Quão poucos reconhecem as estratégias do arqui-enganador, quantos lhe ignoram as tramas. Quando nossos irmãos voluntariamente se afastam das reuniões religiosas, quando deixam de pensar em Deus e de o reverenciar, quando não tomam por seu conselheiro e baluarte de sua defesa, quando depressa passam a adotar os pensamentos mundanos e a incredulidade, e vãs confianças e filosofias substituem a fé humilde e confiante. Muitas vezes a tentação é acariciada como se fosse a voz do verdadeiro pastor, porque os homens se têm apartado de Jesus. Não poderão estar seguros um só momento, a menos que alimentem no coração princípios justos e os apliquem também em seus negócios de cada dia. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, verso 5. Essa promessa é de maior valor do que ouro e prata. Se com coração humilde buscarem a orientação divina em qualquer dificuldade ou embaraço que tiverem, sua palavra lhes será garantia de que lhes será dada a resposta misericordiosa. E sua palavra não pode falhar. Céus e terra hão de passar, mas sua palavra não passará. Confie no Senhor e você jamais será confundido ou envergonhado. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmos 118, versos 8 e 9. Seja qual for a posição que ocupemos na vida e o negócio em que estejamos empenhados, devemos ser sempre humildes, reconhecendo a necessidade que temos de assistência. Devemos apoiar-nos implicitamente nos ensinos da Palavra de Deus e reconhecer em todas as coisas a sua providência, abrindo-lhe com franqueza nossa alma em oração. Apoie-se, meu prezado irmão, no seu próprio entendimento para a carreira que escolheu e terá decepção e dissabores. Confie no Senhor com todo o seu coração e Ele guiará seus passos com sabedoria, ficando salvaguardados seus interesses tanto neste mundo como no futuro. Você necessita de luz e conhecimento. Pode optar entre seguir o conselho de Deus e o de seu próprio coração, entre andar ao clarão de sua própria luz ou colher para você a luz divina do sol da justiça. Você não deve agir movido por princípios terrenos. O maior risco que correm nossos homens de negócio e os que têm cargos de responsabilidade é que se deixam induzir a deixar Cristo para buscar algum auxílio fora dele. Pedro não teria sido induzido a dar mostras de tanta fraqueza e desatino se não tivesse procurado evitar a reprovação, zombaria, perseguição e vergonha. Sua mais alta esperança centralizava-se em Cristo. Quando, porém, o viu humilhado, a incredulidade insinuou-se em seu espírito e Pedro deixou-se orientar por ela. Caiu então sob o poder da tentação e, em vez de se provar fiel ao Mestre na hora da crise, acabou por negá-lo covardemente. Pelo interesse de ganhar dinheiro, muitos se afastam de Deus, esquecendo-se de seus interesses eternos. Adotam o caminho do homem calculista e mundano. Mas Deus não aprova isso, constitui uma ofensa a Ele. Os homens devem ser aptos a delinear e executar planos, mas todos os seus negócios devem ser efetuados de acordo com a grande lei moral de Deus. Em todos os atos da vida, tanto nos de maior como nos de menor importância, devem ser aplicados os princípios do amor a Deus e ao próximo. Cumpre que haja um espírito que não se contente em dizimar a hortelã, o endro e o cominho,
mas que tome em consideração e viva de acordo com a parte mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e o amor de Deus, pois o caráter de cada um que estiver relacionado com a obra deixará nela a sua impressão. Há homens e mulheres que, por amor a Cristo, abandonaram tudo. Para eles, os seus interesses temporais, o convívio com as pessoas de suas relações, sua família, seus amigos, são de menor importância do que os interesses do reino de Deus. Em sua afeição, não puseram propriedades, parentes e amigos em primeiro lugar e a causa de Deus em segundo. Os que isso fazem, que devotam a vida ao progresso da verdade a fim de levar muitos filhos e filhas a Deus, têm a promessa de ser-lhes isso recompensado centuplicadamente nesta vida, devendo fruir a alegria da vida eterna no mundo futuro. Os que trabalham possuídos de ideais nobres e altruístas consagrarão a Deus o corpo, a mente e o espírito. Não buscarão sua exaltação própria, não se sentirão aptos a assumir responsabilidades, mas não se recusarão a elas porque terão desejo de fazer tudo quanto lhes seja possível. Estes não buscarão as próprias conveniências. A pergunta que farão é: qual é o dever? Quanto maior for a responsabilidade de um cargo, tanto mais importante é que a influência nele exercida seja boa. Cada homem que Deus tiver escolhido para a sua obra torna-se alvo de Satanás. Fortes e grandes tentações o assaltam, porque nosso sagaz inimigo sabe que sua conduta terá uma influência educadora sobre outros. Estamos no meio dos perigos dos últimos dias, e Satanás desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Por isso atua com todo o engano da injustiça. Todo o céu está, porém, à disposição daquele que põe em Deus a sua confiança. A nossa única segurança está em nos apegarmos a Jesus, não consentindo que coisa alguma nos separe do nosso poderoso ajudador. Indivíduos relacionados com a obra e que têm apenas uma aparência de piedade são de temer. Esse certamente é o de trair a confiança neles depositada. Deixando-se vencer pelas seduções do tentador, colocarão em perigo a causa de Deus. Serão assaltados por tentações de fazer prevalecer o próprio eu, revelando-se neles um espírito de exaltação e crítica, e em muitos casos manifestarão falta de compaixão e consideração para com os que deveriam ser tratados com atenciosa ternura. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Que espécie de semente estamos lançando? Qual será a nossa colheita no tempo e na eternidade? A cada qual o Mestre designou sua obra de acordo com sua capacidade. Estamos nós lançando a semente da verdade e da justiça, ou da incredulidade suspeita e amor ao mundo? O que estiver lançando semente má poderá discernir a natureza de sua obra e, arrependendo-se, ser perdoado. Mas o perdão do Mestre não modificará a natureza da semente que tiver sido lançada, transformando espinhos e abrolhos em trigo precioso. O semeador mesmo poderá ser salvo como pelo fogo, mas quando o tempo da ceifa chegar, só será encontrado o venenoso joio, onde deveriam existir maduras e ondeantes searas. Aquilo que foi semeado com ímpia e reflexão fará sua obra de morte. Esse pensamento faz doer meu coração e o enche de tristeza. Se todos os que professam crer na verdade lançassem a semente preciosa da bondade e do amor, da fé e da coragem em seu peregrinar ascendente, louvariam ao Senhor em seu coração e se regozijariam nos raios resplandecentes do sol da justiça, recebendo no grande dia da ceifa uma eterna recompensa.